Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar o capítulo 14 do livro de Marcos. Nós estamos aqui no versículo 42, quando Jesus foi traído, quando Judas chegou para traí-lo e deu um beijo em Jesus. Como eu falei, a gente traz Jesus da maneira mais absurda, né? Dando um beijo nele. E foi assim que Judas fez. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Aí um deles puxa a espada e fere o sumo sacerdote, decepa a orelha, que eu falei que foi Pedro, sempre o impulsivo. E Jesus pergunta para eles: eu estou chefiando alguma rebelião para vocês virem aqui? Eu andei no meio de vocês tanto tempo e agora vocês vêm aqui me prender como se eu fosse um ladrão, como se eu fosse uma pessoa que está causando mal a vocês? Eu sempre estive no meio de vocês, ensinando vocês, e agora vocês me tratam dessa maneira? Mas ele disse: eu entendo, porque as escrituras têm que se cumprir. Então todos o abandonaram e o fugiram, inclusive aquele que estava com uma roupa de linho, e deixaram arrancaram a roupa dele, ele foi embora nu, e levaram Jesus ao sumo sacerdote. E aqui nós paramos ontem, né? Pedro seguiu de longe. De longe. Eu gosto dessa parte que diz que Pedro seguiu Jesus olhando de longe. Não era o Pedro que disse: eu jamais, se preciso eu vou morrer pelo Senhor? E naquele momento ele estava seguindo Jesus de longe. Muitas pessoas querem seguir a Jesus igual Pedro aqui, só de longe. Porque se eu chegar muito perto, eu vou ter que comprometer a minha vida. Eu vou ter que doar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu vou ter que entregar a minha vida para o Senhor. Então é melhor eu ficar aqui de longe, assim eu não tenho que entregar a minha vida para Ele. Era o que Pedro estava fazendo, seguindo de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, ele ficou ali se aquecendo junto ao fogo. Aí os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que eles pudessem condená-lo à morte. Até hoje, Jesus, estão procurando um jeito de matar Jesus na vida das pessoas, no coração das pessoas, porque sabem que se ele reinar ali, vai ter mudança, e vai ter mudança grande, e ele vai passar a ser o dono daquela vida. Então as pessoas querem achar um jeito de matar o Senhor Jesus, e não deixar que ele reine como ele tem que reinar. Mas eles não encontravam motivo nenhum, porque que mal que Jesus faz, né? Jesus só faz o bem. E muitos testemunharam falsamente contra ele, falsos testemunhos. Nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Verdadeiramente Jesus falou isso porque ele estava falando da ressurreição dele. Destruam esse templo aí, em 3 dias eu reconstruo, porque o verdadeiro templo é ele, né? Mas nem mesmo assim o depoimento deles não tinha muita coerência. Então eles não achavam um bom motivo para matá-lo. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que lhe fazem? Mas Jesus ficava em silêncio e nada respondia. Outra vez o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. Eu sou. Pronto. E ele disse: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo das nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote rasgou as vestes dele e falou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram essa blasfêmia? O que vocês acham? E todos o julgaram digno de morte. Sabe por que Jesus morreu? Porque ele disse a verdade. Eu sou verdadeiramente o Filho de Deus. E vocês todos me verão assentados à direita do meu Pai. E ele não podia dizer outra coisa, porque ele é a verdade. E contra a verdade não há argumentos. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E ele está sentado à direita de Deus Pai. E ele vive e reina poderosamente até hoje e por toda a eternidade. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetiza!
Quem que está te batendo? E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Tapas. Então Pedro estava lá embaixo no pátio e uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro se aquecer, olhou para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não, nem o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu e foi para o alpendre. E quando a criada viu ele lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. E de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Que a sua vida com Cristo te denuncie. E ainda que você o negue com atitudes, com palavras, que as pessoas olhem para você e digam: você é cristão, você fala como eles. Aquele glória que você dá, aquele aleluia que você dá, aquele graça e paz que você diz, sem pensar, porque sai espontaneamente, te denuncie e mostre às pessoas que verdadeiramente você tem dono, e você pertence ao Senhor Jesus, e você entregou a sua vida ao Senhor. Que o teu falar te denuncie, ainda que você não diga abertamente às pessoas que você é do Senhor Jesus, mas o teu falar, o teu agir, o teu vestir te denuncie. Cuidado com o que você fala, cuidado com a maneira como você se veste, porque tudo vai denunciar que você pertence ao Senhor, ou não, ou não. Pedro falava como um galileu, se vestia como um galileu, se vestia semelhante a Jesus. E ele queria dizer: não, eu não sou dele não conheço, nem nunca ouvi falar. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Olha só. Quando a morte chega perto das pessoas, elas são capazes de coisas incríveis. Porque verdadeiramente Pedro ainda não tinha o total conhecimento do Senhor Jesus. Ele ainda não havia sido revestido com o poder do alto, com o poder do Espírito Santo. Hoje não há mais nem desculpas para você se portar como Pedro, porque você já foi revestido do alto. O Espírito Santo de Deus habita em você e não há mais como você negar Jesus. Não há mais como, porque o teu falar te denuncia, o teu andar te denuncia, as pessoas com quem você se relaciona te denunciam. Que o teu falar te denuncie, como denunciou a Pedro, o nosso amado irmão. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que 2 vezes o galo cante, 3 você me negará. E ele começou a chorar. Que todas as vezes que você negar o Senhor Jesus, com gestos, com palavras, com falta de atitude, com coisas que você faz e que você sabe que não agradam ao Senhor, que você se arrependa, como Pedro, e você chore amargamente, sabendo que você poderia ter feito diferente. Que o nosso agir seja diferente, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não mais pelos impulsos da nossa carne, pelos impulsos dos nossos pensamentos, pelos impulsos do nosso coração, mas que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo de Deus, para nós falarmos aquilo que o Senhor quer que saia da nossa boca. Palavras de bênção, palavras que tragam refrigério para a vida das pessoas, palavras de salvação e de vida eterna. Que o teu falar te denuncie, que o teu falar seja a boca de Cristo nessa terra. Que todas as vezes que você pegar nessa palavra, as pessoas saibam que você é guiada, dirigida, transformada pelo Espírito Santo de Deus e que Jesus Cristo verdadeiramente mora em você. Que você é uma nova criatura e que as coisas velhas da sua vida ficaram para trás e que tudo se fez novo. Pedro estava passando por um processo. Se você ainda está passando por esse processo de construção de uma nova criatura, que o Senhor
termine a boa obra que Ele começou em você. Certamente, se você está me ouvindo, o Senhor já começou a trabalhar na sua vida. Se você tem interesse nessa palavra, é porque uma coisa muito importante aconteceu na sua vida, porque nós somos transformados por essa palavra, e a fé que nós precisamos para lutar contra os nossos inimigos vem pelo ouvir, e o ouvir essa palavra. Aleluia! Eu terminei um pouco mais cedo esse capítulo porque faltavam poucos e eu não quis terminar ontem porque já tinha me alongado demais. Se você gostou, Marcos 14 foi bem grande. Se você gostou dessa palavra, se você quer acrescentar alguma bênção a essa palavra, deixa aí seu comentário ou deixa só um amém. Compartilhe com mais pessoas se você foi edificado. Amém? Um abraço e amanhã nós vamos estar gravando Marcos 15. Marcos só tem 16 capítulos, diferente de Mateus, que acho que foram 26. Marcos é bem mais curto. E amanhã nós estaremos gravando o penúltimo capítulo, em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã.